Glória a Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus, aleluia. Bendito é o Senhor para sempre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, boa tarde. Que Deus abençoe grandemente a sua tarde. Deus abençoe sua tarde de quinta-feira. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, Mari, Pai do Senhor, graça. Deus abençoe Bruno, Fátima, Gabriel, Deus abençoe. Mari, perdão. Jussara, Deus abençoe. Meus irmãos, eu vou tentar aqui gravar a oração. Minha filha está acordada, então eu vou tentar gravar a oração, irmãos, se eu vou conseguir. Aleluia. Tentar gravar aqui na janela, irmãos, porque o quarto está escuro. Vou aqui na janela para pegar um pouquinho de claridade. Vocês estão me ouvindo bem, meus irmãos? O som tá bom para vocês? Vamos orar, Roseli. Há duas coisas aqui, Roseli. Primeira coisa é o nosso esforço, teu esforço. E segundo, entra a fé. Então, a fé aplicada e o teu esforço, você vai conseguir, minha irmã. Em nome de Jesus. Tenha fé, creia, peça ao Senhor ajuda. E se esforce por isso, né? Também se esforce, você vai ver que você vai conseguir em nome de Jesus. Você vai conseguir em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos clamar ao Senhor nesta tarde de quinta-feira, em nome de Jesus. Persevere, continue perseverando e crendo. É a fé e o esforço aplicados juntos. Você vai ver que você vai conseguir. Pela fé, com a ajuda do céu, do Senhor, e com o teu esforço, com a tua dedicação, você vai ver que Deus vai mover. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos clamar ao Senhor nesta tarde de oração, em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor? Aleluia. Eu não gosto muito de orar em pé, irmãos. Eu gosto de sentar, ajoelhar, mas agora é assim que eu vou conseguir em pé. Então vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, poderoso, altíssimo e eterno Pai. Ó Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Nós louvamos, ó Pai querido, o teu nome santo agora, Pai. Graças, meu Senhor. Graças, Espírito Santo de Deus, por mais uma tarde de oração, Senhor. Graças, Espírito de Deus, aleluia, por mais um momento que temos a oportunidade de buscar a Tua gloriosa presença. Meu Deus, nós entregamos, Senhor, este dia em Tuas mãos, ó Pai. Hoje é dia
29 de janeiro, Senhor. Pai, nós te louvamos porque quantas outras vidas, meu Pai, não chegaram até esta data. Quantas outras vidas, ó Senhor, não tiveram vida até este dia, meu Pai, mas nós estamos aqui, Senhor, porque a misericórdia do Senhor alcançou a nossa vida. Levantamos nesta manhã, estamos de pé neste dia, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E queremos agora dar graças ao Senhor. Graças, Espírito de Deus. Glória, Espírito de Deus. Obrigada. Obrigada por nos alcançar com tua graça. Obrigada, meu Pai querido, por mais uma tarde de oração, por nos permitir, ó Pai, estarmos agora clamando ao Senhor e clamando ao seu santo nome. Meu Deus, Pai, eu apresento ao Senhor agora a vida dos meus irmãos. Eu apresento ao Senhor agora cada pedido de oração, Senhor. Eu apresento ao Senhor agora cada lar, meu Pai, que está chegando esta oração, Pai amado. Alcança essas vidas, meu Deus. Alcança os pedidos de oração dos meus irmãos. Move sobre eles a tua glória. Move, ó Espírito, a sua presença sobre eles, em nome de Jesus, aleluia. Tu és poderoso, Senhor, poderoso é o teu nome, e nós cremos no teu agir, aleluia. Nós cremos no operar do Senhor nestas vidas, nós cremos na manifestação do seu poder, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Ah, poderoso Espírito Santo, aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos agora, aleluia, ó Pai, a tua presença, e a esta presença que nós clamamos, e a esta presença agora que nós buscamos neste momento de oração, e a esta presença agora, aleluia, que a nossa oração tem clamado, a esta presença maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Espera aí, meus irmãos, vou dar um jeito nessa criança, vou colocá-la aqui no canguru, só um minutinho, um segundo, irmãos, aleluia, um segundinho. Poderoso Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor, tu és tremendo. A ti toda a glória. Louvado seja o Senhor, nós adoramos ao Espírito de Deus. Glorificamos ao nome do Senhor. Aleluia. Exaltamos a grandeza do Senhor nosso Deus para sempre. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória, a Ele seja a glória. Ao Senhor dos exércitos seja a glória. Te adoramos, Espírito de Deus. Te adoramos, Espírito de Deus, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus, poderoso, poderoso, poderoso. Não deixamos, ó Pai, de glorificar o Senhor. Vem cá, filha. Não deixamos de glorificar o Senhor, aleluia. Não deixamos, ó Pai, de exaltar a grandeza do Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Fiel é a tua palavra, fiel é o Senhor, fiel às tuas promessas. O que o Senhor disse se cumprirá, louvado seja Deus. O que o Senhor liberou na nossa vida, aleluia, será cumprido. Tu és fiel, Senhor. Fiel é o Senhor nosso Deus que vive e reina para sempre.
Glória a Jesus, glória ao teu nome. A Ele é para sempre, a Ele louvor, a Ele honra, a Ele exaltação para sempre. A Cristo seja a glória, a Cristo seja a glória, a Cristo seja a glória, aleluia, a glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Espírito de Deus, aleluia, poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus poderoso, a Ele glória, a Ele glória. Vamos orar, meus irmãos, a Ele glória, aleluia. Maravilhoso Deus, poderoso Espírito Santo, nós te louvamos, Pai, e pedimos ao Senhor nesta tarde, que a tua presença venha sobre lares agora, que a tua presença inunde corações, Senhor. Pai, que a tua presença fortaleça as vidas, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor alcance os corações aflitos nesta tarde, que o Senhor alcance as almas que estão oprimidas nesta tarde, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa entrar aí neste coração e arrancar, meu Deus, esse sentimento. Que a tua presença venha agora sobre a vida dos enfermos, meu Pai, nós clamamos. Toque, Espírito de Deus, toque, Espírito de Deus, nos enfermos. Ah, poderoso Senhor, vem repreendendo nesta tarde a enfermidade, vem repreendendo nesta tarde em nome do Senhor Jesus, aleluia. Este problema de saúde, vem repreendendo nesta tarde, meu Deus, esta inflamação, esta infecção, esta bactéria, este câncer. Ah, poderoso Espírito Santo, nós estamos clamando a um Deus vivo agora, estamos clamando a um Deus poderoso agora, Senhor. Nós cremos no teu agir, Senhor, nós cremos no teu operar, Senhor, nós cremos na ação do teu Espírito Santo, nós cremos, ó Pai, na manifestação do teu poder, que toda barreira agora, que todo impedimento nesta tarde caia por terra, Espírito Santo, toda a oposição maligna que tem operado nos ares, Senhor, contra o fluir da oração dos meus irmãos, contra o fluir, Senhor, da tua obra em nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai, no poderoso nome do Senhor, meu Deus, que caia por terra nesta tarde, que seja quebrada nesta tarde, Senhor. Não há, Santo Espírito, não há oposição do inimigo que resista ao teu poder, não há, Senhor amado, aleluia, ação do adversário, meu Pai, que permaneça de pé diante da tua gloriosa presença. Por isso nós clamamos agora, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra toda oposição, ó Senhor, toda barreira espiritual, todo inimigo que se levantou contra a nossa vida neste dia, Pai, toda barreira que se levantou, Senhor, impedindo esta pessoa de receber o seu milagre, a sua cura, a sua resposta, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha movendo sobre a nossa vida, que o Senhor venha movendo na vida dos nossos irmãos, que o Senhor venha movendo para a glória do teu santo nome nesta casa, que o Senhor venha movendo, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós cremos, ó Deus, que a tua mão poderosa, nós cremos, ó Pai, que o teu braço forte, Senhor, está estendido agora para socorrer vidas,
está estendida agora para resgatar vidas, meu Deus. Vem agindo, vem operando, Senhor, vem manifestando nesta tarde, segundo a tua grandeza, em nome de Jesus, em nossa vida. Nós entregamos, meu Senhor, mais um dia de oração, mais um dia de propósito na tua presença. Nós entregamos, ó Pai, diante do Senhor agora. Nós cremos, ó Deus querido, que o Senhor há de operar em cada pedido de oração, em cada causa de oração, Senhor, que o Senhor há de operar, meu Pai, para a glória do teu santo nome. O Senhor há de mover, meu Deus, aleluia. O Senhor há de mudar cenários, ó Pai. O Senhor há de mudar sentença. O Senhor há de reverter quadros em nossa vida que parece aos nossos olhos impossível. Meu Deus, meu Deus, meu Deus poderoso, clamamos agora a tua santa presença, clamamos agora a tua gloriosa presença. Vem, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, aleluia. Vem Espírito de Deus, vem movendo, Senhor, vem movendo em nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, que nesta tarde de oração a tua misericórdia alcance vidas, que nesta tarde de oração, Senhor, a tua misericórdia, meu Pai, oh Senhor, opera em vidas, meu Deus, que laços sejam quebrados nesta hora, que laços sejam cortados neste momento de oração, em nome de Jesus. Ó Deus, entra com teu poder, Espírito de Deus, entra no hospital, Senhor. Entra, Santo Espírito, neste hospital, Pai. Se porventura agora alguém, Senhor, da família dos meus irmãos que se encontra internado, hospitalizado, nós clamamos, Santo Espírito, move, Senhor, aleluia, move nessas vidas, ó Pai, que nesta tarde o teu poder alcance essas pessoas, que nesta tarde o teu poder, Senhor, entre nesta ala de hospital, opera cura, Senhor, opera cura divina, opera restauração de saúde, poderoso. Poderoso Espírito de Deus, poderoso Espírito de Deus, tua presença é bem-vinda agora, Pai. A tua presença que nós estamos clamando, Pai, a tua presença, Senhor, que é durante esses 29 dias de oração, estamos clamando desde o dia 1º de janeiro, meu Deus. O que nós precisamos, Senhor, para a nossa vida é a tua presença. O que nós precisamos, ó Pai, para este ano é a tua presença, é o avivamento genuíno, verdadeiro, que procede da palavra, da Santa Escritura, meu Pai. Espírito de Deus, eu clamo agora ao Senhor, aviva a nossa alma. Aviva, ó Deus, o nosso espírito, aviva-nos, ó Pai, Senhor, que todo desânimo neste momento seja repreendido, meu Deus. Enche o nosso coração de fé, enche, ó Deus, o coração deste irmão, desta irmã, nesta tarde de oração de fé, meu Senhor. Senhor querido, meu Deus, eu sei, ó Pai, que há situações da nossa vida em que, Senhor, parece que a luta é tão grande, parece que o problema, Senhor, aleluia, vai nos vencer, mas, ó Pai, é neste momento, Senhor, que devemos crer e aplicar a nossa fé no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é maior que qualquer problema que nós venhamos a enfrentar. O Senhor é maior, aleluia, louvado seja o teu nome. O Senhor é maior que essa situação, o Senhor é maior que essa dificuldade, o Senhor é maior que este problema familiar, o Senhor é maior que esse cansaço, o Senhor é maior que esse problema financeiro, o Senhor é maior que essa enfermidade,
enfermidade. Pai, o Senhor é maior que qualquer circunstância adversa que possamos enfrentar em nossa vida. Oh grande Deus, meu Pai, nós te pedimos, meu Senhor, nos colocamos na tua presença agora, clamamos ao teu nome agora. Olha para nós, Senhor. Olha para o teu povo nesta tarde. Olha para as vidas dos que estão clamando, Senhor. Olha para os corações que nesta tarde estão voltando para clamar ao Senhor. Estão se voltando em busca da tua presença, meu Deus. Eu não sei, Senhor, qual é a luta deste meu irmão, qual é a luta desta minha irmã, quais são as causas que eles têm enfrentado, mas eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus que responde. O Senhor é um Deus vivo, aleluia. Vale a pena clamar o teu nome, vale a pena buscar o Senhor, vale a pena buscar a sua presença, aleluia. Vale a pena clamar a presença do Senhor. O Senhor ouve, meu Deus poderoso e santo. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. O Senhor ouve, Pai querido, o Senhor ouve orações, e eu tenho certeza agora que o Senhor está ouvindo a oração aí dos meus irmãos. O Senhor está contemplando aí, meu Deus, a oração deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor, para a glória do teu santo nome. Poderoso Espírito de Deus, maravilhoso, alcança a nossa casa, Jesus, alcança a nossa família, alcança ao lado dos meus irmãos, Senhor, alcança a vida e a casa dos meus irmãos, ó Pai. Move sobre este lar a sua presença, move sobre esta casa a sua presença, move, Espírito de Deus, aleluia. Pai, eu lhe peço agora, a cada casa, a cada lar que está chegando agora esta humilde oração, entra aí, Jesus, vem, Espírito Santo, oh meu Deus poderoso, cobre com teu sangue agora, cobre com teu sangue agora esta casa, Senhor, cobre com teu sangue agora esta família, cobre com teu sangue agora, meu Deus, aonde quer que esteja chegando esta humilde oração, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o teu sangue, Jesus, que o teu sangue, Jesus, cobre esta casa, que o mal, Senhor, que as trevas não venha destruir este lar, não venha destruir esta família, em nome de Jesus, ó Pai. Satanás não vai ceifar nenhum dos nossos, não vai destruir este porque o Senhor está no controle. O Senhor nosso Deus é quem peleja por nossas causas. Poderoso Deus. Irmãos, vou colocá-la ali na cama, tá bom? Vou colocá-la ali no colchãozinho, que ela dormiu aqui. Vou tirá-la aqui do meu braço. Só um minutinho, meus irmãos. Vou colocá-la aqui no colchão e nós já damos sequência à oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só vir aqui na mesa, meus irmãos, só um minutinho. Poderoso é o Senhor, grande Deus para sempre. A Ele glória, a Ele glória. Glorificamos ao Senhor nosso Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Não é fácil não, irmãos, mas o Senhor nos ajuda, né? Glória a Deus. Não é desculpa, irmãos, para não fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à oração, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Poderoso Espírito de Deus, poderoso Espírito de Deus, poderoso.
Poderoso Senhor, poderoso, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Pai, te adoramos. Tu és a nossa força, Senhor, Tu és a força do Teu povo. Tu és a força que nos sustenta, que nos guarda, Senhor. Meu Pai, eu tenho certeza, meu Senhor, que o Senhor tem nos fortalecido. Se estamos aqui, se estamos vivos, se estamos de pé, se estamos clamando ao Senhor, é porque o Senhor tem nos fortalecido, Pai. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, que é maravilha. É podermos orar, meu Pai, e ter o privilégio de buscar ao Senhor, de buscar a sua presença e termos a certeza nesta tarde que o Senhor ouve, que o Senhor ouve o nosso clamor, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, meu Deus, que maravilha. Poderoso Espírito de Deus, que maravilha é clamarmos a tua presença e termos essa certeza do céu, que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está contemplando, que o Senhor está movendo, que o Senhor está agindo, Pai. Buscamos nesta hora, clamamos neste momento, Senhor, que a tua presença venha sobre a nossa vida, venha sobre a vida dos nossos irmãos, e mova, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e mova sobre nós, aleluia. Santo e poderoso Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Que o Espírito de Deus possa lhe fortalecer nesta tarde. Que o Senhor possa encher a tua vida nesta tarde da sua presença, lhe dando graça, meus irmãos, e força em nome de Jesus para vocês e para mim e para nós. Seguimos avante, seguimos em frente, em nome de Jesus. O Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, eu oro pela vida da minha irmã Roseli, que o Senhor dê força a ela, para que ela venha conseguir ser liberta de todo vício que tem aprisionado a vida dela, e todas as outras vidas aqui que clamam por libertação, que o Senhor possa romper todas as ataduras que aprisionam a vida dos meus irmãos, das famílias dos meus irmãos, e haja libertação, o mover do Senhor para a glória de Deus, na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus, aleluia. Meus irmãos, eu vou ser bem breve aqui hoje. Se eu conseguir, eu entro mais tarde, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos, aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor alcance, em nome de Jesus, o Marcelo, em nome de Jesus. Que o Senhor alcance, irmãos, todos vocês. Eu não consigo ler todo mundo, irmãos, mas todos vocês, em nome de Jesus, aleluia. Que o Senhor possa alcançar cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Todos, em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor nesta tarde, aleluia. Se eu conseguir, eu entro mais tarde, meus irmãos, que agora, como vocês viram aí, ficou um pouco difícil para mim, aleluia. Glória a Deus, mas o Senhor é a nossa força. 2 Samuel, meus irmãos, capítulo de número 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Versículo de número 12. Aleluia. Obrigada, meus irmãos que deixaram o like. Deus abençoe. Glória a Deus. Que horas é agora? Agora 10 para as 4. Estamos ao vivo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 12. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Seja bem-vinda, Osana. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Eu quero pregar sobre a presença de Deus nesta tarde de oração. Diz assim, se você está com a sua Bíblia aí, ou quiser acompanhar, fazer a leitura dessa palavra maravilhosa conosco. Diz assim o texto bíblico, meus irmãos. Então avisaram Davi
dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, se eu conseguir, mais à noite, mais 8 da noite. Glória a Deus. Irmãos, esse contexto bíblico aqui, do capítulo 6 de 2 Samuel, nós vamos ver algo tremendo sobre a presença de Deus. A arca que representava, a arca simbolizava a presença de Deus em Israel. Deus dá ordem para Moisés, lá em Êxodo capítulo 35, se não me falha a memória, ou 32, agora não vou me lembrar ao certo, irmãos. Deixa eu ver aqui, peraí. Era aí que eu tenho marcado aqui. Êxodo 25, verso 10, meus irmãos. Em Êxodo 25, verso 10, o Senhor declara a Moisés, ensina a Moisés, aleluia, como é que se deveria ser a construção da arca. E o Senhor diz que ali a sua presença estaria no meio, habitando ali, no meio do povo, através da arca do Senhor. A arca era muito mais que um objeto de madeira e revestida de ouro. Ela representava, simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. A arca era de extrema importância, irmãos, aleluia. E nós vamos ver em algumas referências da palavra do Senhor, que aonde Israel levava a arca do Senhor, representando a presença, milagres aconteciam. Em Josué capítulo 5, se não me falha a memória, quando Josué ele vai passar o Jordão com o povo, eles preparam a arca, preparam os levitas, preparam os sacerdotes, e eles entram primeiro no Jordão com a arca na frente e o povo atrás, e o mar Jordão se abre e eles passam a seco, aleluia. A arca era muito mais que um objeto de madeira revestido de ouro, ela simbolizava a presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Em muitos outros textos bíblicos nós vamos ver a grande importância da arca no meio do povo de Israel. Só que, porém, há um contexto bíblico lá em 1 Samuel capítulo 4, que vai dizer que houve uma batalha em Israel contra os filisteus. Os filisteus pelejavam contra Israel e a arca do Senhor, que estava em Siló, nesse tempo Eli era o sacerdote. A arca do Senhor que estava em Siló, o povo desceu para a batalha contra os filisteus e perderam a batalha contra os filisteus e 4.000 homens morreram. Então eles disseram: olha, vamos ir até Siló, vamos pegar a arca de Deus, aleluia, e vamos descer para a batalha contra o inimigo, porque se a arca de Deus está conosco, a arca do concerto, a arca da aliança, a arca da presença, se a arca de Deus está conosco, nós vamos vencer esta batalha. Porém, irmãos, aleluia, não foi isso que aconteceu. O povo perdeu a batalha. Além de perder a batalha, o povo ainda teve os inimigos tomando a arca e levando embora da terra de Israel. Irmãos, eu quero dizer para vocês nesta tarde que a presença de Deus não se carrega de qualquer maneira. A presença de Deus não é um amuleto. A presença de Deus, aleluia, a presença de Deus é santa, a presença de Deus é gloriosa, a presença de Deus, irmãos, aleluia, com a presença de Deus não há como ter uma vida profana e ter a presença de Deus. Você está entendendo isso?
Não tem como carregarmos a presença, não tem como portarmos a presença e vivermos na vida errada. Por que é que Deus permitiu que o povo perdesse essa batalha e o inimigo levasse a arca embora? Porque Saul estava no governo e Saul abandonou todos os preceitos do Senhor. O sacerdote Eli também já não estava nem fazendo tanta importância à arca. Os seus filhos piorou, que adulteravam dentro do templo do Senhor. Aleluia. Ao invés de serem sacerdotes santos, estavam aí profanando o templo santo do Senhor. Comiam das gorduras que era de holocausto ao Senhor. E Deus, irmãos, Deus vê tudo, aleluia. E como eu disse na pregação ontem na igreja, irmãos, às vezes parece, diga se não é verdade, às vezes parece que Deus não está vendo alguns profanos no meio do templo, parece que Deus não está vendo alguns adúlteros no meio do templo, fazendo aí o que querem fazer, aleluia. Mas irmãos, Deus, o mesmo Deus que é santo, que é fogo consumidor, que é uma presença viva, ele também, irmãos, é terrível, ele também é tremendo, ele também é um fogo destruidor, o mesmo fogo que santifica, o mesmo fogo que manifestou-se a Moisés em Êxodo 3, na sarça ardente, e o atraiu, é o mesmo fogo que consumiu os filhos de Arão, irmãos, aleluia, porque esta presença é uma presença santa. Eu quero dizer para você, meus irmãos, nesta tarde, que a presença de Deus, ela é uma presença santa, não se pode portá-la de qualquer maneira. E o povo de Israel estava de qualquer maneira, irmãos, o povo corrompido, sacerdotes corrompidos, adulterando no templo, e o Senhor permitiu que então os filisteus levassem a arca embora, aleluia. O povo perde a batalha, a arca é tomada de Israel. Os que sobraram da batalha vão fugindo, vão embora fugindo. Muitos perderam a vida na batalha. E sobra um rapaz, um moço, que vai correndo contar notícias para Eli. Eli, olha, teus filhos morreram na batalha, Ofni e Finéias perderam a vida. Aleluia. E por mais que Eli tivesse recebido esta notícia e tivesse aí sentido o peso desta notícia, irmãos, isso não abalou tanto Eli, mas quando o moço que trouxe a mensagem disse: olha, teus filhos morreram, teus filhos perderam a vida, e a arca de Deus foi tomada de Israel. Quando a notícia vem que a arca de Deus foi tomada de Israel, Eli cai da cadeira, diz o texto bíblico que ele cai da cadeira, bate a sua cabeça e perde a sua vida, porque Eli entendeu: não tem como sobreviver sem a presença. Não dá para viver sem a presença. Aleluia. Não dá para viver sem a presença, irmãos. Não dá para viver sem a presença. Você pode ter tudo na sua vida. Você pode ter uma boa casa, um bom carro, você pode ter dinheiro, você pode ter empresa, você pode ter fama, você pode ter status, você pode ter alguém de nome na sociedade, você pode ser alguém que as pessoas olham e admiram, mas irmãos, se não estiver a presença, não tem nada. Se não carregar a presença, não tem nada, aleluia. Se não tem a presença, irmãos, não tem nada. Ele sabia que Israel estava perdido sem a presença, irmão. Ele sabia, e isso impactou o seu coração. Quando ele recebeu a notícia, ele sabia: sem a presença, ai de Israel. Sem a presença, como Israel vai conseguir sobreviver? Sem a presença do Deus vivo em nosso meio, o que será de nós? Aleluia. Não dá, irmãos. Não dá para viver sem a presença de Deus. Algumas pessoas, até por não conhecer esta presença, até procuram preencher este vazio da sua alma, até procuram preencher este vazio do seu coração em outras coisas, achando que isso é vida, achando que está vivendo esta falsa liberdade de fazer o que quer, essa falsa liberdade de se entregar ao pecado e falar: não, eu estou bem, aleluia, eu só faço o que eu quero, aleluia. Isso não é viver, irmãos, isso é uma vida de escravidão. Porque a verdadeira vida, a verdadeira libertação,
O verdadeiro significado da nossa vida está em ter a presença de Deus em nossa vida. Eu quero dizer para você, hoje, no século 21, hoje não existe mais a arca, irmãos. Hoje não existe mais a arca. Hoje nós, eu e você, somos portadores dessa presença. Hoje a presença não habita em arca feita de madeira revestida de ouro. Hoje a presença está aí na sua vida, está aqui em mim, aqui dentro deste vaso de barro há uma presença. Dentro deste vaso de barro que é você, está aí a presença. Hoje a presença está aí. Glória a Deus. Nesta tarde a presença de Deus está aí na sua vida. A presença está aí. Talvez você esteja no seu trabalho, talvez você esteja aí nos seus afazeres domésticos, talvez você esteja deitado, descansando, aonde você estiver agora. Você não precisa mais de arca, a presença está aí dentro da sua vida. A arca é tomada. Eli entendeu que sem a presença não dá para sobreviver. Eli compreendeu que sem a presença não dá para Israel viver. Ele perde a sua vida. Sem a presença era melhor partir do que viver sem a presença. A arca é tomada e ela fica durante 7 meses na terra dos filisteus. A palavra do Senhor vai dizer que durante 7 meses a arca fica na terra dos filisteus. 7 meses. 7 meses a arca fica na terra dos filisteus. Eles trouxeram a arca de Ebenezer, Asdote, e colocaram dentro do templo de Dagon, um deus pagão que os filisteus serviam. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando colocam a arca no templo de Dagon, ao amanhecer do dia seguinte, quando eles vão lá ver, lá está Dagon caído, a imagem de escultura, caída, prostrada diante da arca do Senhor, aleluia. Porque, oh glória a Deus, porque não há, irmãos, não há inimigos, não há deuses estranhos que resistam ao poder da presença do Senhor. Não há Dagon, aleluia, que resista à presença do Senhor. Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o grande, Ele é o poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o todo-poderoso, Ele é incomparável, inigualável. Ninguém é como o Senhor nosso Deus. O inimigo não pode resistir à presença do Senhor. Por isso eu estou dizendo para você, o que nós precisamos é a presença, porque se a presença estiver na nossa vida, se a presença estiver no nosso lar, se a presença estiver na nossa casa, aleluia, Dagon cairá por terra, aleluia. Se carregarmos esta presença, se esta presença estiver em nossa vida, louvado seja o Senhor, os inimigos espirituais cairão por terra, não podem resistir à presença do Senhor. E lá vai o povo, o filisteu, olhar o templo de Dagon, como é que está as coisas, e está lá Dagon caído, prostrado diante do poder da presença do Deus vivo de Israel, aleluia. Levantam Dagon, coloca Dagon de pé de novo. Diz a Bíblia que no dia seguinte, quando eles foram olhar dentro do templo, aleluia, estava lá a cabeça cortada, os braços cortados, aleluia, e somente o tronco prostrado, caído aos pés da arca do Senhor. Porque o nosso Deus é quem corta o laço do adversário. O nosso Deus é quem o nosso Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. O nosso Deus, aleluia, é quem frustra os planos do inimigo. O nosso Deus, aleluia, é um Deus que aleluia, aniquila o nosso adversário. O Senhor é varão de guerra, meus irmãos. O Senhor é homem de batalha. O Senhor é homem de peleja, aleluia. O Senhor não perde uma batalha, nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Clame ao Senhor para entrar na tua peleja.
Clame ao Senhor para guerrear aí na tua batalha e você vai ver, aleluia, vitória sendo dada na tua causa. Você vai ver vitória sendo dada na sua família. Você vai ver o Senhor vencendo esta batalha por ti, porque o Senhor não perde guerra, o Senhor não perde peleja. Se Ele entrou na batalha, se Ele entrar na batalha, a vitória é certa, meus irmãos, não há dúvida da vitória. Se Ele descer na batalha, com certeza haverá livramento. Se Ele descer na batalha, com certeza haverá restauração. Se Ele descer na batalha, com certeza haverá salvação na tua família. Se Ele descer na batalha, com certeza Deus moverá. Eu digo para você, sem sombra de dúvida nenhuma, aleluia, não há dúvida no meu coração para dizer isso para você. Se Deus descer na batalha, a vitória é certa. Quantos creem nisso, meus irmãos? A vitória é certa. Por isso eu digo a vocês, clamem esta presença, busquem esta presença. O que dará vitória para nós é a presença. O que fará diferença é a presença. Quando o inimigo olhar para nós, irmãos, aleluia, ele verá não o nosso corpo físico, não essa matéria, aparência física, mas ele vai olhar para nós e ver se espiritualmente falando, se estamos carregando esta presença. Louvado seja o Senhor. Se carregamos esta presença, Dagon vai cair por terra. Dagon vai cair por terra, aleluia. O povo filisteu entendeu e disse: nós não podemos ficar com a arca aqui, porque além de Deus aniquilar Dagon, a presença da arca, aniquilar a escultura de Dagon, a Bíblia vai dizer que o Senhor feriu o povo, feriu com enfermidades. O povo filisteu foi ferido com enfermidades, com chagas, com hemorroidas, diz a Bíblia. A tal ponto, muitos perderam a sua vida, outros ficaram desesperados. E eles disseram: nós não podemos ficar com esta arca aqui. Tirava a arca de um lugar, lançava a outro lugar. Tiraram de Asdod, enviaram para Gate. Tiraram de Gate, enviaram para Bet-Semes. Irmãos, aonde a arca ia? Aonde a arca ia? Na terra dos filisteus havia problema para eles. Aonde a arca ia, havia enfermidades, havia juízo sobre eles. Porque a presença de Deus para ímpio que não quer se arrepender, para ímpio que não quer voltar a Cristo, para ímpio que quer ficar no pecado, para ímpio que quer ficar na vida profana, a presença de Deus para ímpio trará juízo. A presença de Deus para o povo de Deus é bênção, é milagre, é vitória. Como era para o povo de Israel, a presença, aleluia, trazia benefícios para eles, traziam bênçãos para eles, traziam vitórias para eles, aleluia. Mas para os filisteus foi juízo, porque assim é, meus irmãos, a presença de Deus para quem zela por ela, para quem ama a presença, para quem valoriza a presença, aleluia, para quem crê na presença, a presença traz bênçãos sobre a nossa vida. Mas para ímpios, a presença será de juízo, e o juízo veio sobre o povo filisteu. Eles disseram: nós não podemos ficar com a arca aqui, vamos devolver a Israel, vamos mandar embora esta arca. O que eles fazem? Eles colocam ofertas, aleluia, segundo seus costumes, podemos dizer como algumas oferendas ao povo filisteu. Eles colocam em um carro de boi e colocam a arca e prepara aí vacas com bezerras que estão cria pequena. Eles disseram: olha, se as vacas forem, resumindo aqui para a gente entender bem, se as vacas forem sentido Israel e não voltar por causa das crias, isso é sinal de que realmente é para a arca voltar para Israel. E por que eles pegam com cria? Porque dificilmente uma vaca deixaria seu bezerro, dificilmente deixaria sua cria para trás, dificilmente, raramente, quase nunca, irmãos. Você vai ver um animal como a vaca ou outros animais que são mães, deixar a sua cria para trás, irmãos. Dificilmente um animal faz isso.
Existe ser humano que faz isso, né, irmãos? Mas dificilmente um animal faz isso. Mas eles disseram, se a vaca voltar para as crias, é sinal de que não é para devolver, mas se a vaca sentir em direção aí, até a terra de Israel, é porque é para a arca voltar. E diz a Bíblia que a vaca foi carregando até a terra de Israel, até a divisa ali, que é Bet-Semes, sem olhar para trás, irmãos, porque realmente Deus estava no negócio. E quando Deus está no negócio, Deus muda aí. Agora eu te pergunto, como é que a vaca sabia a direção de Israel, irmãos? Como é que este animal irracional sabia qual era a direção para ir a Israel? Deus, aleluia, moveu aí o GPS do animal, irmãos. Deus moveu, olha que Deus tremendo. Deus moveu a direção do animal para que ele fosse exatamente na onde era para ir. Deus é Deus que muda coisas, irmãos, para direcionar segundo a sua vontade. Deus é Deus que muda situações, aleluia, para direcionar e colocar ao centro da sua vontade. Deus faz assim, meus irmãos. Fique tranquilo, aleluia. Peça ao Senhor, Senhor, direcione. Senhor, toma a direção, guia conforme a tua vontade. Você vai ver que Deus vai mover. Algumas coisas vão acontecer e você vai ver que isso é resposta de oração na sua vida. E lá vai elas carregando a arca. Quando chega em Bet-Semes, diz a palavra do Senhor que o povo estava no campo trabalhando. Eles viram a arca voltar, celebraram com alegria, sacrificaram o animal, fizeram a oferta ao Senhor, celebraram. Só que houve um problema aqui. Eles abriram a arca e não se podia abrir a arca. A arca carregava as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Não se podia abrir a arca. Abriram a arca e o Senhor feriu Bet-Semes de enfermidades também. Então eles pegaram a arca e disseram, não podemos ficar com a arca, o que nós vamos fazer agora? Deixa a arca na casa de Abinadab, um sacerdote. E a Bíblia vai dizer que durante 20 anos a arca fica lá. 20 anos a arca parada na casa dele. 20 anos, não estou falando de 10 dias, não estou falando de um ano, de um mês, de 6 meses. Eu estou falando, irmão, de 20 anos. 20 anos é uma vida. 20 anos é metade de uma vida para muitos. 20 anos é mais que... mais não, né? Mas 20 anos... Aí, praticamente, né? Logo, chegando aos 40, praticamente é quase metade da minha vida. Irmãos, 20 anos. 20 anos não é pouco tempo. Sabe, existem pessoas que estão aí há tanto tempo na presença, não. Tanto tempo dentro de um templo, tanto tempo dizendo, sou crente há tanto tempo. Sou evangélico há tanto tempo, sou crente há 50 anos, sou crente há 30 anos, sou crente há 15 anos. E a vida não muda, irmãos. A vida sempre é a mesma coisa, nada acontece, nada muda, não tem 20 anos a mesma coisa, 20 anos não tem experiência com Deus, 20 anos não é batizado no Espírito Santo, 20 anos não tem uma comunhão com o céu, 20 anos a mesma coisa, nada muda, 20 anos o mesmo crente de sempre. Por quê, irmãos? Porque falta relacionamento com a presença. Falta comunhão, falta ser íntimo da presença, falta valorizar a presença que está ali na casa dele. 20 anos e nada aconteceu, 20 anos e nada mudou, 20 anos a mesma vida. Por quê? Porque não entendeu, não valorizou, não cuidou daquilo que estava na sua casa. Se estava lá, era responsabilidade dele zelar por aquilo, era responsabilidade ele dar prioridade àquilo. Mas ele, ao contrário disso, ele deixou como se fosse algo comum dentro da sua casa. E a presença, irmãos, nós não podemos tratar a presença que é santa, que é gloriosa, como algo. A presença não é algo comum.
Não é comum, irmãos, não é comum, a presença não é comum, a presença é algo divina, a presença é algo maravilhoso, a presença é algo além desta terra, da compreensão humana. A presença, meus irmãos, não é algo natural, a presença é sobrenatural. Precisamos valorizar a presença de Deus, irmãos. Sabe, de tantas coisas, às vezes nós valorizamos, foi o que eu disse ontem no culto, nós valorizamos tantas coisas, valorizamos algumas amizades, valorizamos alguns relacionamentos, valorizamos alguns benefícios que temos, valorizamos pessoas, valorizamos fulano que às vezes está falando mal de nós, não gosta de nós, e nós valorizamos fulano. Valorizamos pessoas que às vezes são falsos conosco, nós valorizamos pessoas, aleluia, e esquecemos de dar prioridade, de valorizar o que realmente tem importância. Vamos orar, Gilson, logo após a palavra, que é a presença, meus irmãos. Quero convidar você nesta tarde a valorizar a presença. Às vezes, irmão, nós valorizamos uma palavra de derrota que alguém fala para nós. Às vezes nós valorizamos uma palavra de frustração, uma palavra que nos fere. Nós valorizamos o que os outros falam e não valorizamos o que a palavra fala. Irmãos, vamos valorizar a presença, vamos valorizar a palavra, vamos valorizar o que a palavra nos diz, vamos valorizar a presença de Deus. O que você porta não é comum, o que eu carrego não é comum, aleluia. Precisamos zelar por ela, valorizar ela, aleluia. Irmãos, nós não podemos perder esta presença, porque se perdemos esta presença, perderemos tudo, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que a arca ficou 20 anos e nada aconteceu, nada mudou, nada foi transformado. Irmãos, não adianta. Receber milagre é bom, glória a Deus, que Deus faça em nossa vida, mas muito mais que um milagre, muito mais que uma bênção, muito mais que uma porta aberta, muito mais que um casamento, muito mais que filhos, muito mais que qualquer outra coisa que venhamos ter, a prioridade precisa ser a presença de Deus. A presença de Deus. É a presença de Deus. Busque a presença, que neste ano de 2026, você possa voltar a buscar como você buscava na sua conversão. Que neste ano de 2026 você possa buscar a presença de Deus como você buscava anos atrás. Volte. É tempo de você voltar. É tempo de você fazer o que você fazia. É tempo de você buscar a presença. Aleluia. É tempo de clamarmos pela presença, buscar a presença enquanto podemos achar, irmãos. Isaías vai dizer: invocai-o enquanto está perto, buscai enquanto se pode achar. Ainda podemos achar, irmãos. Ainda, se buscarmos com sinceridade, com verdade, sem hipocrisia no nosso coração. Deus não quer de nós uma vida hipócrita. Deus não quer de nós uma aparência religiosa. Deus não quer de nós sermos crentes domingueiros. Deus não quer de nós uma aparência de colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer: sou crente. Deus quer de nós uma vida de busca. Deus quer de nós uma vida sincera na sua presença, meus irmãos, aleluia. Deus quer de nós uma vida, aleluia, de sinceridade na sua presença. Deus quer que venhamos buscá-lo, irmãos, com verdade, quebrantar o nosso coração, rasgar a nossa alma, ser verdadeiro com o Senhor. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Irmãos, nós vivemos em um tempo, em uma geração aparente. Em uma geração aparente, a nossa geração tem aparência, mas não tem presença. A nossa geração, quando eu digo a nossa geração, estou dizendo no geral, irmãos, porque ainda há remanescentes, e glória a Deus por isso. Mas estou dizendo assim, olhando num geral, num todo, olhando para a igreja brasileira num todo. Irmãos, nós temos tantas coisas,
Só um minuto que eu acho que ela acordou. Não acordou não. Irmão, nós temos tantas coisas. Temos templos bonitos. Temos congressos tremendos. Chique. Irmãos, mas o que realmente importa é a presença. Porque se a presença de Jesus não estiver no ambiente, não tem nada. Pode ter tudo e não tem nada. Pode ter tantas coisas e não tem nada. Aleluia. Laodiceia pensava, a igreja de Laodiceia pensava: tenho tudo, sou rica, tenho linho fino, não tenho falta de nada. E Jesus vai dizer o que para a igreja de Laodiceia? Mal tu sabe, Laodiceia, que tu não tem nada. Tu é cega, pobre, miserável e nu. Por quê? Porque a presença de Jesus estava do lado de fora, irmãos. A presença de Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entro. Sei com vocês e vocês comigo. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. E a Laodiceia pensando: temos tudo. Temos tudo, não temos falta de nada, somos ricas. E Jesus está dizendo: vocês não têm, pensam que tem tudo e vocês não têm nada. Porque eu estou do lado de fora. Se Jesus está do lado de fora, não tem nada, irmãos. Se não tem presença, não tem nada. Pode saber cantar, pode saber pregar, pode ser conhecido, pode ser fulano, pode ser ciclano, pode ser apóstolo, referendo, bispo, pode ser o que for. Se não tem a presença, não tem nada. Não tem nada sem a presença. Agora, 20 anos, a arca fica na terra, na casa de Abinadab, nada acontece. E Davi agora começa a governar. E Davi entende: opa, eu não posso governar sem a presença. Davi entende: eu não posso assumir o trono sem a presença. Eu não posso governar e reinar sobre Israel sem a presença. Vamos buscar a arca. Davi prepara, meus irmãos, prepara um culto para buscar a arca. Chama 30 mil homens. Prepara aí cantores, tocadores, instrumentista. Glória a Deus. E vai buscar a arca na casa de Abinadab. Só que a Bíblia vai dizer que Davi coloca a arca, capítulo 6, verso 1, se você for ler desde o começo. Ele vai, prepara pessoas, prepara cantores, adoradores, instrumentistas, prepara o culto, vai todo mundo buscar a arca na casa de Abinadab. Só que eles colocaram a arca em um carro de boi. E segundo a palavra do Senhor, Deus havia instituído que a arca não se carregava em carro de boi, irmãos. A arca se carregava no ombro dos levitas. Por quê? Porque carregar a presença precisa marcar. Quem carrega a presença precisa ter marcas na sua vida. A presença precisa marcar você. Aleluia. A arca era carregada no ombro dos levitas, porque tinha que ter marcas, irmãos. Tinha que ter marcas, aleluia. Não se carrega a presença sem marcas, glória a Deus. Para carregar esta presença, tem que ter marcas dessa presença, meus irmãos, aleluia. A responsabilidade de portar, de carregar e ter marcas da presença não é dos animais, era dos levitas, é nossa, somos nós, irmãos, aleluia. Para você conhecer e identificar se alguém carrega e porta esta presença, veja se tem marcas, porque quem carrega a presença tem marcas, irmãos. Quem carrega esta presença tem marcas na sua vida. Aleluia! Quem carrega a presença tem marcas na sua vida. Coloca-se no ombro dos levitas. E Davi, na pressa, no âmbito de buscar a arca, faz da maneira que não era para fazer, meus irmãos. Aleluia. Exatamente, Otávio.
Exatamente, meu irmão. Porque a presença, irmãos, isso é bíblico. A presença traz marcas, irmãos. A presença marca a nossa vida. Se nós não somos marcados por essa presença, não carregamos, não portamos ela. Aleluia. Não era responsabilidade dos animais. Não era responsabilidade dos animais, era responsabilidade dos levitas que serviam, que era um povo separado para servir no templo, servir exatamente ao ofício, aleluia, de serviço em todo o ministério do altar. Era eles que eram para carregar. Colocam no animal. E diz a Bíblia o quê? Eles até conseguem pegar a arca. Eles até estão aí levando embora. Só que no meio do caminho, a arca tende a tombar, porque animais não é para carregar arca, irmãos. Animal não é para carregar arca. E essa exceção aqui, que os animais levaram a arca dos filisteus para Israel, foi porque Deus assim permitiu que os animais levassem para voltar para Israel, sair da terra dos filisteus e voltar para Israel. Mas somente para isso, somente para ela sair da terra dos filisteus e voltar a Israel, mas para carregar, para portar o povo de Israel, não era assim. E eles estão, veja bem o que eles estão fazendo, irmão. Eles estão imitando exatamente a mesma forma de carregar a arca que os filisteus, a mesma maneira que os filisteus fizeram para carregar a arca, foi o que o povo de Israel fez. Eles imitaram a mesma coisa, colocando em um carro novo de bois. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não precisamos imitar os filisteus. Nós não precisamos imitar o mundo. Ao contrário, nós somos sal deste mundo e luz deste mundo. A igreja não precisa imitar o mundo para ganhar almas. A igreja não precisa imitar o mundo, aleluia, para atrair as almas, irmãos. A igreja não precisa disso. O que a igreja precisa para ganhar almas é a presença. O que a igreja precisa para atrair o pecador até ela é a presença. É a presença que atrai, como atraiu Moisés na sarça ardente. Aquele fogo, aquela presença atraiu Moisés. Chamou a atenção de Moisés. O que atrai o pecador, irmãos, é a presença. Nós não precisamos imitar os filisteus. Nós não precisamos, aleluia, colocar luzinha, pisca-pisca e fumaça na igreja para atrair as vidas, irmãos, aleluia. Nós precisamos da presença. Nós precisamos de mensagens bíblicas. Nós precisamos de mensagens que preguem a palavra do céu, irmãos. Nós precisamos de mensagens cristocêntricas. Nós precisamos de mensagens que preguem o Calvário. Nós precisamos de mensagens que revelem a cruz. É isso que atrai o pecador, aleluia. É isso que atrai o pecador, uma mensagem bíblica. É isso que vai entrar no coração do pecador e convencer ele do seu pecado, pelo poder da palavra que penetra no coração e fazer ele compreender que ele está errado e se arrepender, gerar arrependimento no seu coração e levantar as suas mãos e dizer: realmente eu errei, eu me arrependo, eu recebo Cristo, eu reconheço a obra da cruz pela salvação da minha alma. O que vai fazer o pecador correr até o altar levantando as mãos, chorando e se arrependendo é a presença. Aleluia. É a presença. Dá uma olhada lá, por favor. É a presença, irmãos. Acho que é entrega. É a presença, irmãos. Aleluia. É a presença. Nós não precisamos imitar os filisteus. Nós não precisamos, aleluia, fazer da mesma forma que eles fazem. Não precisamos, irmãos. A igreja não precisa. A igreja não precisa disso. É bem verdade, irmãos. Oh, meu Senhor. É bem verdade que nós vemos isso acontecer no nosso tempo. Imitando festa pagã como festa junina. Imitando tantas coisas, irmãos. Balada gospel. Tudo que se imita dos filisteus e coloca a palavra gospel, eu acho que Deus está aqui, a presença está aqui. Não, irmãos, não está. Não está. Porque o que realmente
O que realmente faz a diferença é a presença. E eu sei que essa palavra não é uma palavra muito fácil, né, irmãos? Aleluia. Sei que uma palavra dessa não vai gerar muito interesse em ouvir. Mas a presença é a diferença. A presença é a diferença. Meus irmãos, lá vai Davi buscar a presença, buscar a arca. Mas a arca dá-se a tombar-se e tenta segurar a arca para não cair. A intenção foi boa, mas a maneira foi errada, irmãos. Deus tem princípios que são inquebráveis. Há princípios dentro da palavra que são inquebráveis. E o princípio que Deus havia estipulado da forma que se carregaria a arca era inquebrável, irmãos. É inquebrável. Aleluia. Há princípios que não estabelecidos pelo Senhor que não podem ser quebrados por nada. Não podem ser quebrados por nada. Aleluia. Por isso, Deus fulminou Uzá. Porque a intenção até foi boa, mas a maneira foi errada. E como eu disse aqui, o mesmo Deus, que é o Deus da sarça, que manifesta o fogo da sarça, que atrai, aleluia, que limpa, é o mesmo Deus que consome, é o mesmo Deus de juízo. Nós só lembramos e só vemos pessoas pregando de um Deus amoroso, não, Deus é misericordioso, eu posso fazer o que eu quiser, posso errar, posso fazer tudo. Deus é misericordioso, não, Deus me ama, Deus não sei. Irmãos, o mesmo Deus, que é a misericórdia, também é um Deus de juízo, é um Deus tremendo, é um Deus terrível. Davi vai dizer, terrível coisa é cair na mão do Senhor. Aleluia. Livra-me, Senhor. Eu prefiro cair na mão dos homens do que cair na mão do Senhor, porque terrível coisa é cair na mão do Todo-Poderoso. Deus é Deus, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Deus é Deus, aleluia. Deus é Deus também de ira. Deus é Deus, irmãos, aleluia. Também terrível e tremendo, irmãos. Deus é Deus. Deus é Deus. Seu princípio é inquebrável. Seu princípio é inquebrável. Às vezes as pessoas acham por aí, neste tempo que estamos vivendo, que podem fazer o que querem fazer, podem blasfemar o que querem blasfemar, que Deus não vai fazer nada. Irmãos, isso aqui é sério. Paulo vai dizer aos Gálatas, de Deus não se zomba. Ninguém escarnecer de Deus, irmãos. A mão de Deus é pesada, irmãos. Aqui, é sério, as coisas são sérias. As pessoas acham, irmãos, que podem fazer o que estão fazendo. Alguns falsos profetas e falsos mestres e falsos pastores e falsos mercenários, enganadores, acham que podem aí fazer o que estão fazendo e ficar bem sucedido, que nada vai acontecer. Irmãos, a Bíblia vai dizer que para essas pessoas o juízo será pior. Para essas pessoas o juízo será pior. Pior, diz a Bíblia, para Sodoma e Gomorra, será pior para essas pessoas, irmãos. Isso aqui é sério. A palavra é séria, isso aqui não é brincadeira, irmãos. Isso aqui não é passar tempo. Isso aqui é sério, irmãos. A palavra é séria. A obra é séria. As coisas de Deus são sérias. Aleluia. E Deus consome. Davi se entristece. Davi se abate. Davi fica extremamente triste. Eu já vou ler os comentários de vocês, meus irmãos. Davi fica extremamente triste agora. Aí entra o verso de número 9. Como virá a mim a arca do Senhor? Como eu vou buscar esta presença? Essa presença não se pode portar de maneira errada. Esta presença, irmãos, não pode se carregar a presença. Não pode se carregar esta presença e ter 2, 3 esposas. Não pode se carregar esta presença e estar aí no meio de fofoca. Não pode se carregar esta presença e estar aí falando mal da vida dos outros. Não pode se carregar esta presença e ser caloteiro. Não pode se carregar esta presença
Ele está aí falando palavrão. Não pode se carregar esta presença, está mentindo. Não pode se carregar esta presença. Esta presença é santa. Não pode se carregar de qualquer maneira, irmãos. Não pode se carregar de qualquer maneira. Não pode se carregar a presença. Está aí 2, 3, 4, 5, 6 horas numa rede social, vendo porcaria, irmãos. Vendo coisas imorais, imundas. Não se pode carregar a presença desta maneira, irmãos. Não se pode portar a presença de qualquer maneira. Davi vai dizer, e agora? Como eu vou carregar, como eu vou trazer a presença? Davi temeu, porque a santidade de Deus precisa ser respeitada. Irmãos, eu sei que uma palavra dessa talvez não seja agradável a se ouvir a princípio, mas vai ser mel no teu... Quando você mastigar essa palavra, vai ser mel aí no teu ventre. Viu? Pode parecer amarga, mas na verdade é saúde para a tua alma que eu estou pregando para você. Pode parecer amarga em princípio, irmãos, mas na verdade é para a cura da tua alma. Quando você mastigar ela, engolir ela, você vai ver que ela é docinha como o mel. Parece amarga, irmãos, mas ela é docinha. Aleluia. Engole ela, você vai ver que ela é docinha. Aleluia. Irmãos, Davi vai dizer, como eu vou carregar esta presença? Como eu não posso portar a presença que é santa, eu preciso respeitar essa santidade de qualquer maneira. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter o discernimento espiritual para não serem enganados, porque existem pessoas que aparentemente dizem portar a presença, dizem ser cheio da presença, aleluia, mas você vai ver os seus frutos, as suas obras não condizem com isso, irmão, com uma vida santa, com uma vida reta e íntegra na presença do Senhor. Aleluia. Eita. Você pode dar glória a Deus por esta palavra aí, meus irmãos. Glória a Deus. Aí entramos o verso de número 10 até chegar ao verso número 12. Davi diz, nós não podemos ficar com a arca agora. O que vamos fazer? Não dá para levar para Israel desse jeito. O Senhor acabou de fulminar uma pessoa aqui. Nós não podemos dar continuidade. Faz o seguinte, vamos deixar ali na casa de um homem chamado Obed-edom, o geteu, no meio do caminho. A Bíblia diz, meus irmãos, que a arca fica por 3 meses, 90 dias, 3 meses. Relembra-se que ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, e nada aconteceu, e nada mudou. Mas 3 meses que ela fica na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom começa a ser abençoada, a ser próspera. Deus começa, o verso 12, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Tem família? A família foi abençoada. Tem terra? A terra foi abençoada. Tem animais? Os animais foram abençoados. Tudo quanto tem, diz a Bíblia, tudo quanto tem foi abençoado por causa da arca, da presença na sua casa. Mas por quê? Porque Obed-edom, olha o que diz o texto. A palavra mesmo fala por si só, irmãos. Ele vai dizer, por amor, e tu abençoou a casa de Obed-edom, tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Por amor à arca de Deus. Obed-edom amou a presença na sua casa. Obed-edom amou, por amor, tinha zelo, tinha respeito, tinha reverência, aleluia. Se tivesse crianças na sua casa, talvez ele poderia dizer assim, olha, vocês não podem passar correndo por aí. Se tivesse aí, aleluia, na sua casa, uma parte mais importante, ele poder limpar tudo, vamos colocar a arca nesse local, aleluia, no local mais importante da nossa casa. Pega um paninho aí, vamos limpar todo dia a arca, vamos tirar a poeira, vamos tirar a sujeira, vamos cuidar, vamos zelar a arca. Obed-edom entendeu que esta presença, que a presença de Deus estava na sua casa. Mesmo, que maravilha. E amou esta presença, e respeitou esta presença, e zelou por esta presença. E pelo seu amor a esta presença, Deus abençoou a sua vida e a sua casa. Eu quero dizer para você, para mim finalizar, irmãos, ame a presença. Ame a presença. Deseje a presença, zele pela presença, busque a presença, com toda a tua força, com todo o teu ser, clame pela presença, em nome de Jesus, aleluia. Zele pela presença, busque a presença, coloque a presença no lugar mais importante da tua vida, aí do teu coração, coloque a presença como lugar mais importante do teu ser, e você vai ver
que pela presença Deus mudará, transformará a sua vida. Eu quero convidar você nesta tarde. É uma palavra mais branda, mais um pouco calma do que geralmente eu trago aqui. Mas para a gente compreender, por isso eu estou falando um pouco mais calma agora. Para a gente compreender, irmãos, que haja compreensão nisso, de que precisamos valorizar esta presença. Irmãos, a notícia chegou a Davi, que a casa de Obed-edom, alguém contou para Davi, olha, a casa de Obed-edom está sendo abençoada, a presença está abençoando. Alguém vai falar a teu respeito que Deus está lhe abençoando. E você vai dizer, olha, alguém vai perguntar, como você está sendo abençoado dessa maneira? O que é que aconteceu? E você vai falar, é porque a presença está na minha casa. É porque a presença está na minha vida. Alguém vai falar, nossa, do nada, de repente agora começou a dar certo, de repente agora você começou. Você vai dizer, não é do nada. É porque agora eu tenho a presença. É por causa da presença. Aleluia. A notícia chegou até Davi, que Obed-edom estava sendo abençoado por causa da presença e por causa do amor à presença de Deus. Agora ele prepara novamente e vai buscar a arca na casa de Obed-edom, mas não vai da maneira errada. Agora Davi entendeu, Davi aprendeu. Agora ele vai com levitas, vai com sacerdotes, vai com cantores, vai com instrumentos, e a cada 6 passos que dava, parava-se, oferecia sacrifício ao Senhor. Aleluia. Agora carregando nos ombros dos levitas da maneira correta. Dava 6 passos, parava, cantava, adorava, oferecia sacrifícios ao Senhor. Dava 6 passos, parava, cantava, oferecia sacrifícios ao Senhor. Porque assim, andando, a nossa caminhada é assim, andando, glorificando, sacrificando, andando, glorificando, sacrificando. Aleluia. A caminhada é essa, irmãos, andando, glorificando, exaltando, glorificando, aleluia, e seguindo. E assim foi, até chegar à cidade de Davi. E Davi se alegrou, Davi despiu, diz o texto bíblico mais adiante. Davi despiu-se da sua roupa real, da sua coroa, aleluia, com roupas simples, saltava, dançava diante de todo Israel, por causa da presença. Por quê? Porque Davi entendeu, não vale coroa, não vale roupa de linho fino, não vale cadeira real, não vale reinado, se a presença não estiver conosco, irmãos. Foi o que Moisés disse. Em Êxodo capítulo 33, verso 15. Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés entendeu, irmãos, que a presença era mais valiosa que tudo. E que nós nessa tarde possamos refletir sobre a presença, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tarde de vocês, meus irmãos. Em nome de Jesus, que vocês possam ter uma tarde abençoada nesta presença. Que o teu coração se abra para receber esta presença, que você possa valorizar o que você carrega. Valorize o que você carrega, irmãos. Paulo vai dizer que temos em nós tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Há aí um tesouro dentro desse vaso de barro, que é eu e que é você, que é a presença do maravilhoso Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe todos. Deus abençoe, Kelly, você também, minha irmã. Que o Senhor, deixa eu ler aqui o comentário de você, que o Senhor te cure, Gilson, que o Senhor Jesus lhe dê saúde, que a presença nessa tarde alcance todos os enfermos, meus irmãos, todos os enfermos, que esta presença maravilhosa alcance todos os enfermos e restaure a saúde de vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe Maria, Deus abençoe Marcelo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eurides, Lucélia, Deus abençoe, irmãos. Walter, Deus abençoe. Jussara. Não entendi o seu comentário, Jussara. Aleluia. O Senhor lhe dê força, graça, em nome de Jesus, repreenda esse mal de insônia. Meus irmãos, obrigado a essas 186 pessoas que deixaram like, Deus abençoe. Aos inscritos do canal, Deus abençoe. Se você está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe.
Essa aqui é um canal de oração e de palavra bíblica, irmãos. Você não vai ver eu aqui pedindo nada a vocês e nem dando profetada em ninguém, irmãos. Aqui nós estamos para pregar a palavra genuína e a oração em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Na madrugada estaremos de volta às 2 da manhã, meus irmãos, no propósito da madrugada. Hoje é o nosso 14º dia de oração, de 40 dias que estamos fazendo na oração da madrugada. Já estamos chegando ao 14º dia nesta madrugada de hoje, meus irmãos. Aos que puderem e quiserem, espero vocês às 2 da manhã. Ou se não, meus irmãos, amanhã à tarde estaremos de volta também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, uma ótima tarde na paz do Senhor e nesta presença maravilhosa que estamos portando, graças a Deus, zelando por ela, irmãos, zelando por esta presença. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.